agora no Metrópole Mais, com Cristina Miranda e Stephanie Suerdick. Metrópole Mais. 3h05. Muito boa tarde para vocês aí acompanhando a nossa programação Metrópole Mais. Segunda-feira, dia 3 de junho, abrindo mais um mês aqui para a gente seguir até as 5 da tarde, claro, conversando com vocês, interagindo. Aproveitem para participar. Já estamos por aqui a postos. Eu, Stephanie Suerdick, minha parceira Cristina Miranda. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Stephanie, para quem está muito curioso, que agora eu vou atiçar a curiosidade, ela agora é uma nova mulher. Eu tentei achar um outro nome para ela, não consegui. Suerdick, Stephanie Suerdick, a gente vai achar um outro nome para Stephanie, porque ela está muito diferente, mais bonita do que nunca. Vocês vão ver lá, é verdade. Vocês vão ver lá no YouTube, youtube.com/portal Metro1. E digam pra gente o que vocês acharam. O nome continua o mesmo, a voz também. Mas os cabelos, aí estão outros. Ela radicalizou e ficou belíssima, mais jovem, mais moderna. Eu tô adorando. Cheia de coragem, eu não tenho essa coragem. Aí tem que ter a coragem. Acho, Pode não, passar ficou de lindo, ficou lindo. De verdade, lindo mesmo. Mas hoje a gente vai falar até que ela tá mais jovem, mais bonita. Muito bem. Porque o tema da gente hoje, e a gente vem falando algumas vezes sobre, é envelhecimento. Mas envelhecimento assim, seremos um país de idosos? Segundo o IBGE, sim, já estamos nos tornando muitos mais. Eu já quase na lista aí, esperando só fazer para entrar na contagem. Zé Silva, que voltou de férias hoje, querido, a gente estava com saudade, de verdade. A gente ficou até com saudade, você pirraça, mas a gente fica com muita saudade. Ele já está na lista, ele faz parte aqui do grupo e que vem aumentando, ainda bem. A outra alternativa não é nada boa. A gente quer viver e viver bem. E para discutir esse assunto e outros tantos que a vida traz, a gente fez uma bancada muito bacana hoje aqui. Vou começar com o lado de cá. Marta Luzbel, querida, ela é fundadora, eu vou começar com isso, que eu acho que é o mais importante, o que ela mais tem um apreço, é muito caro para ela e para a gente também. A comunidade Bengalas. Ela é consultora, ela estuda psicologia, ela é formada e sabe tudo sobre RH, sobre pessoas, é uma apaixonada por gente. E se viu naquela geração sanduíche, que tem filhos e também tem pais idosos, e que a gente tem que dar conta dos dois lados, está no meio do caminho. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite para falar desse tema tão importante, que toca tanta gente, e acho que, com certeza, alguns ouvintes vão se identificar com esse lado, né? De ser filho de pais idosos e olhar para frente e ver sua própria velhice chegando. Então, vamos falar sobre isso. Mas ali à frente nós temos André Gordilho, que é psiquiatra, trabalha também, tem muitos pacientes idosos, trabalha com esse nicho e outros tantos, que a gente explora ele em todos os campos, que ele não veio aqui descansado, recém-chegado de um congresso muito difícil, uma cidade muito difícil. Ele está cansado, mas ele veio assim mesmo. Seja muito bem-vinda, André. Obrigado, Cristina. Obrigado, Stephanie. É sempre um prazer estar aqui. Enfim, né? Falar de idoso é sempre um tema que a gente gosta muito, né? Eu, psiquiatra, e também trabalho com psicogeriatria, né? Desde sempre. E, enfim, né? Sempre um prazer poder estar aqui trocando com esse pessoal legal aqui. Pois é, e a gente segue também aqui apresentando nossa convidada, Tamela Lemos, que é fisioterapeuta, atua com fisiogeriatria, a gente pode chamar assim? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite, Stephanie, Cris. Cris, já tô íntima. Claro, à vontade, até porque eu vou me consultar com todos vocês. Super íntima, mas então, trabalho com a fisiogeriátrica, né? Ou gerontologia. Trabalhava até ano passado com Pilates e esse ano agora eu tô focada mais ainda na geriatria. E é isso, né? Como a gente tava falando, é uma área que tá expandindo cada vez mais porque mostra-se os dados aí que a população tá cada vez mais envelhecendo, né? Então,
Vamos lá. E todos nós queremos chegar, e queremos chegar Com fé em Deus. bem, né? Cuidando, sendo cuidados. E como o Cris já trouxe aí esse ponto, né, da geração sanduíche, se assim a gente pode falar, aquela que tá ali no meio, que tem uma geração mais nova para cuidar e que vai ser o que vem no nosso futuro. E tem a geração lá da frente que já viveu muita coisa, mas que chega um momento que inverte, a gente precisa cuidar um pouquinho. Eu queria aproveitar que Cris começou apresentando Marta para ela falar um pouco, né, sobre como surgiu a comunidade Bengalas, como é que vocês atuam. E foi muito desse seu lado pessoal. Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu esse projeto. Então, foi uma experiência pessoal. Eu estou com pais idosos. Minha mãe tem 84 anos, meu pai tem 81, e com algumas comorbidades. E quando eu vi meus heróis se desfazendo, né, eu olhava para aquelas pessoas que eram meus pais, mas não eram aqueles pais que eu conhecia, eu quase desestruturei. E aí eu escrevi um texto que chamava Heróis de Bengalas, que quando eu divulguei com alguns amigos, parecia que eu estava falando deles, né? Vários deles se identificaram. E a partir daí, eu comecei a pesquisar, tentando ver como eu mesma ia lidar com isso. Até porque hoje a gente cuidar dos pais idosos é diferente do passado, né? No passado as pessoas tinham mais tempo, menos trânsito, menos trabalho. Os pais morriam mais cedo de doenças como ataque cardíaco ou alguma infecção. E hoje, né, as doenças que matam mais lentamente, mais tardiamente, pelos avanços da medicina, né, doutor? E eu queria ver meus pais bem, com a velhice prolongada, mas não estava sabendo como lidar com eles nem comigo. E aí fui estudar, cheguei na informação da geração sanduíche, e realmente é uma geração assim, que está vivendo essa nova forma de lidar com a velhice, porque são pessoas que ainda estão em idade produtiva, que fazem mil e umas coisas, né? E ainda muitos têm filhos em casa. Eu tenho filho em casa, tenho filho casado, tenho neto, trabalho, estudo e tenho meus pais idosos. Então não é fácil administrar tudo, a gente fica espremido e muitas dessas pessoas estão adoecendo fisicamente, emocionalmente, financeiramente, e precisava alguém para cuidar delas. E aí daí veio essa ideia de acolher essas pessoas que se identificaram, e muito despretensiosamente nasce o Bengalas, com esse nome que as pessoas acham engraçado, mas o Bengalas é muito no sentido metafórico. A bengala é um suporte, e na comunidade nós somos suporte uns dos outros e nos preparamos para sermos suportes aos nossos pais. Então, é um trabalho, não é uma instituição, é uma ação de pessoas que se reúnem para se acolher. E nós temos encontros de acolhimento todas as terças à noite, virtualmente. Temos um podcast, onde a gente traz alguns convidados de antemão. Deixo aqui vocês convidados a participarem também do nosso podcast, onde a gente instrumentaliza esses filhos, porque entendemos que com informação, às vezes, é mais fácil a gente lidar com essas questões. Temos um grupo de WhatsApp, onde a gente se ajuda no dia a dia. Me indica um cuidador, onde é que tem promoção de fralda geriátrica, me indique um fisioterapeuta, um psiquiatra. E, por fim, a gente tem um Instagram, que eu já convido vocês a visitarem, que é o @comunidade_bengalas, onde a gente faz uma curadoria de artigos que falam sobre geração sanduíche, envelhecimento e idosos. Então, todos os artigos que saem está sempre bastante atualizado. Isso ajuda, porque as pessoas já encontram lá as informações mastigadas e às vezes, dicas preciosas, né? Na área da legislação para o idoso, né? Da saúde do idoso, enfim. Então, essa é a nossa comunidade, nasceu de uma dor e essa dor foi transformada em serviço. E está ajudando pessoas e está me ajudando, graças a Deus. Tem uma máxima que muita gente dizia e que toda vez que especialistas vêm aqui, ela é na mesma hora desconstruída. Os nossos pais idosos não viram nossos filhos. Não devem virar. Eles continuam pais idosos. É isso? Vou direto para Adriano ali, que é o psiquiatra. André. Ô, André, meu Deus do céu. Não adianta, eu trocarei 32 vezes. E você sabe por quê. Tá escrito André.
Eu sei, mas Adriano é uma honra se confundir com ele. Assim, sempre. Já me atrapalhei até na pergunta, meu Deus do céu. Não, se os pais Da inversão vão se tornar... dos papéis. Mas inversão né? dos papéis. Eles chegam a É sempre determinada idade, condenado, né? Hoje em dia se condena, falar, viram crianças. Não é para Não é ser questão de tratado virar como criança. criança. Eles têm a peculiaridade da idade, do adoecimento. Assim, ele não fica um bebê, né? Assim, a menos quando, enfim, um quadro neurodegenerativo mais grave, que ele não consegue mais fazer as coisas básicas, etc. Mas a ideia do idoso é envelhecer bem, né? A busca deve ser o envelhecer com saúde, né? A senescência, né? Que é o envelhecimento saudável, né? A senilidade é o envelhecimento com a doença, né? Então, quando o idoso envelhece bem, ele envelhece ativo, ele envelhece com as limitações naturalmente que eventualmente você tem, né? Você não consegue mais saltar em altura, né? Não consegue fazer determinadas coisas, mas você consegue ser ativo, você consegue se vestir, você consegue tomar banho, você consegue se alimentar, você consegue pagar sua conta, né? Você consegue encontrar os amigos no shopping para tomar um cafezinho, sair com a família, etc. E eventualmente namorar, né? Para os idosos solteiros e enfim, né? Eu digo mais nessa sensação de assim, virou uma criança que eu preciso dar ordem, que eu preciso isso não é para ser feito. Não é, assim, porque o idoso às vezes ele é teimoso também, né? Assim, porque a teimosia, ela, assim, às vezes determinados traços da personalidade da pessoa, eles vão, com a idade, eles vão ficando mais rígidos, né? Então, se eu sou um cara turrão, teimoso, a tendência é que eu continue assim, ou até eventualmente piore, a menos que eu me trabalhe nesse sentido. Então, quando você começa a ter limitação, precisa de ajuda, não aceita, aí as pessoas começam a dizer que é uma criança birrenta, que parece ser uma criança, né? Que não aceita a regra, e a verdade é que o filho às vezes quer tomar aquela posição de como se fosse o pai ensinando a criança que é completamente incapaz, e às vezes a incapacidade ela é parcial, então a pessoa não aceita, o idoso também não aceita, precisa ter uma capacidade de manejo nisso aí, né, para chegar a conseguir fazer a coisa certa, né, sem transformar o idoso num abestalhado, né? E essa é uma das trocas que a gente faz lá no Bengala, né? Como manejar isso da maneira correta? Porque, de fato, eles são nossos pais e assim serão. E enquanto estiverem, né, lúcidos e orientados, eles têm o direito de tomar decisões sobre suas vidas. Claro, quando não está lúcido nem orientado é diferente, mas enquanto estão, sim. E aí, às vezes, a gente peca por não saber fazer esse manejo. E no momento que a gente reúne pessoas e que um teve uma experiência, ou foi a um médico que orientou, enfim, a gente vai trocando e vai aprendendo isso e vai vendo como tudo vai ficando mais fácil, né? Então, literalmente o comer pelas beiradas, porque quando bate de frente vai encontrar esse teimoso do outro lado, e aí como dois bicudos não se bicam, não vai dar certo. Mas quando a gente vai com jeitinho, comendo pelas beiradas, usando muitas vezes do humor quando cabe, né? Da brincadeira, da música, a gente consegue muitas vezes assim convidá-los a fazerem as melhores escolhas ao invés de impor, e sempre lembrando que somos filhos. André trouxe eu vou puxar para a Tâmara aqui, que André trouxe alguns elementos aí da questão da autonomia do idoso, né? Dele se manter ativo, autônomo, fazendo as próprias coisas, claro, dentro da limitação individual de cada um. E aí eu queria aproveitar para a gente entender se essa autonomia, ela passa, por exemplo, para a saúde física, tá boa. A gente precisa estar com essa autonomia, com a saúde mental também afinada. Só pontuando ali o que eles estavam falando, a gente fala muito assim, né, da criança. A gente respeita a posição da criança, a gente ouve, né, a gente fala assim, tem que ouvir mais as crianças, mas por que também não ouvir os idosos? Então, eu acho que é importante a gente realmente, como eles estavam falando, a gente saber equilibrar, né? Eu trabalho com idosos e assim, a gente tem que pontuar a decisão deles também, saber qual é a decisão importante e o que é que vai prejudicar ou não ele. Então, a gente tem que estar ali, como ela falou, no equilíbrio, né? E em relação à questão do idoso, da função, é natural, né? Essa diminuição de função, né? O que é que a fisioterapia geriátrica a gente faz? A gente tenta reduzir essa disfunção, né, do idoso e fazer com que o idoso ele seja independente. Qual a independência desse idoso? Como ele falou,
que ele possa sair, encontrar com os amigos, ele possa levantar, sentar. Então, assim, na rotina da fisioterapia, os meus idosos até ficam chateados às vezes, que o agachamento é uma coisa super importante, eu faço todos os dias. Entendeu? Então, assim, é o sentar, levantar, né, no vaso sanitário, de uma cama. Então, isso é a independência que a gente busca para o idoso. E o idoso, ele se sente importante, né? Então, assim, caiu um negócio no chão, não pegue, mas assim, mas por que não pegar? Se ele tiver capacidade para pegar, ele vai pegar. Então, a gente tem que saber qual o limite da ele, entendeu? E eu acho que, assim, eu trabalho dessa forma, fazendo com que o idoso, ele realmente seja livre, mas, né, sabendo que ele pode também, um fator que é super comum em idoso é a queda. Então, a gente trabalha exatamente isso, para que previna as quedas, né, com equilíbrio, e ele continue sendo independente. E uma coisa é a independência, outra coisa é a autonomia, né? A independência é quando ele consegue fazer as coisas. A autonomia é a capacidade de tomar decisão. Então, se ele tem autônomo, porque tem pessoa que é independente, mas não é autônomo, tem autônomo que não é independente. E aí vice-versa, né? Então, assim, se ele tem capacidade de tomar decisão, muitas vezes a decisão que ele toma vai de encontro com a que a gente acha que é melhor para ele, né? E ele vai tomar uma decisão de, por exemplo, não se cuidar, de não fazer atividade física. Se ele não está, enfim, deprimido, etc., alguma coisa que você precise intervir, você vai fazer o quê? Né? A gente vai ter que conviver com aquela decisão errada, como a gente toma, às vezes, as nossas decisões erradas. Isso pode ser um pouco polêmico, mas é real, né? Porque se o idoso, ele tem autonomia, ele está com a cognição dele preservada, ele tem capacidade de tomar decisão e não está, né, sendo afetado por nenhuma doença que tira essa capacidade de julgamento, o que é que a gente pode fazer? Né? Ele tem o direito de tomar a decisão dele, de não querer fazer, sei lá, né, fisioterapia, por exemplo. Ele fala, eu não quero fazer. Beleza, vai chegar uma hora que é super comum. É? A maioria exatamente, não quer mas fazer. aí entra também o que ela falou aqui, né? Às vezes você vai comendo pela beirada ali, chegando, né? Estimulando uma coisinha acolá, uma coisa aqui, e aí vai conseguindo chegar. Mas não dá para simplesmente impor, né? Uma coisa... São adultos e vacinados, né? Exato. A questão da idade, a gente até já teve conversa aqui sobre etarismo. Aqui tem alguns comentários no YouTube, eu vou puxar. Neymar diz, tenho 70 anos, não me sinto idosa, ela já diz aqui. E tem Eusa que diz, por favor, com qual idade ou a partir de qual é considerado idoso? A idade, ela define o idoso? Esse é um ponto, assim, pra gente também conversar. E a questão do termo, né? Muito já se foi para a terceira idade, já não se fala terceira idade, é o idoso. Alguns termos que já chegaram são considerados, por exemplo, mais pejorativos. Para que linha a gente vai? E a idade realmente é um marco ou vai, por exemplo, da cabeça, da autonomia de cada um? Dá para a gente sentir cada idoso individualmente? Eu acho que talvez o doutor possa falar mais tecnicamente, mas assim, oficialmente no Brasil, a partir de 60 é idoso. Mas essas questões, muitas vezes... 65 tá mais do que razoável, como é no resto do mundo. Mas, assim, essas questões começam a aparecer mais as questões mais críticas hoje no idoso longevo, né? Então, o que a gente tem hoje não é só um país que tem muita gente com mais de 60 anos. A gente tem um país hoje com muitas pessoas que estão vivendo muito. 80, 90, 100 anos... E um país que não está preparado para isso desde a cultura, que surge essa questão do etarismo. Eu, por exemplo, sofri etarismo e não sou nem idosa quando eu entrei na faculdade de psicologia aos 49 anos e eu senti isso na pele, né? E aí, eu nem vou entrar no mérito do nome correto, mas assim, tem uma questão aí que lidar com essa pessoa, principalmente quando ela começa a demandar atenção e cuidado. Então, esse idoso longevo, que já está nos seus 80, nos seus 90 anos, que requer uma atenção maior, que demanda muitas vezes mais dos seus filhos, demanda emocionalmente, né? Muitas vezes demanda nas questões práticas, e a gente tem que cuidar e olhar para isso com carinho, até porque, como eu falei, nosso país, ele põe esse marco, que é estranho, né? Eu acabei de chegar de viagem e você vê que na Europa você tem condições para que as pessoas caminhem, saiam, passeiem, tomem transporte público e
Você vê muito idoso na rua, você vê muito idoso indo a museu, muito idoso pegando ônibus, e aqui a gente... Tem muito idoso tem muito trabalhando, mais né? trabalhando. Tem muita gente lá fora, né, que trabalha. Então é super comum isso. Nos Estados Unidos, na Europa. Nos parques da Disney mesmo, aquela recepção de entrada é tudo idoso, né? Que faz a revista, que faz não sei o quê, e eles estimulam isso, né? Para o idoso ter utilidade, né? Porque a gente vive perseguindo a aposentadoria, mas a aposentadoria pode ser um karma, né? Você chegar ali e aí, vou fazer o que agora, né? Porque você aguenta uma semana, 2, 3 Netflix, mas depois, quem aguenta, né? E aí, a pessoa quando não se programa também para aposentadoria, acaba adoecendo, né? Por não fazer nada. Então a gente tem que estar sempre em atividade, não que seja necessariamente atividade produtiva, gerando renda, mas atividade para poder suprir, né, nossa parte cognitiva, física, etc. Porque, como ela estava falando, né, essa coisa da autonomia, da independência, né, o idoso naturalmente ele tem menos água no organismo, perde massa muscular. Então, se ele não faz atividade física, ele daqui a pouco não consegue se agachar, ele não consegue fazer, né, uma coisinha aquilo ali. Aí ele vai sentindo realmente o peso, né, do envelhecimento, e aí vai se entregando, não, porque era para ser assim mesmo, realmente ser idoso não presta. E nosso país, né, Salvador mesmo, é uma cidade que é terrível, né, porque você não tem calçada, você não tem onde caminhar, né? Então é péssimo para idoso, você não tem segurança, aí é o Brasil inteiro. Né? Mas não tem segurança para ir na esquina, você não tem segurança para entrar num ônibus. Então, como é que esse idoso vai para a rua também? Não vai, né? Não vai. Aí a gente fica cada dia preso dentro de condomínio, preso dentro não sei o quê, porque é o que, onde se permite andar. Olha, você sabe que vocês falam da idade? Sim. Qual é o marco da idade? Outro dia eu estava ouvindo Jane Fonda. Jane Fonda tem 86 anos. E ela dizendo que ela, aos 30, tinha uma alma muito mais velha. Ela hoje se sente mais jovem, que é menos estressada, ela já viveu aquilo, já viu que muita coisa tem muito mais para trás do que para frente. Pô, que bom, vou aproveitar essa frente que tem aí. E ela falou uma frase de Picasso que é assim, se leva muito tempo para ficar jovem. Ou seja, se leva anos para a gente ser jovem. Porque a gente vai acumular sabedoria, vai ver que para que eu vou me estressar com essa bobagem. Para você ver a vida com mais leveza, que teoricamente seria o jovem. Se a gente determinar uma idade aí, ela especificamente diz que toma mais consciência disso aos 62 anos. Pela curva aqui brasileira, já seria uma idosa. Na Europa não seria, né? Nos Estados Unidos, mas estava quase lá. Mas ela tomou consciência, não. Estou mais feliz, estou mais jovem agora, nesse sentido da palavra. A gente pode aproveitar isso para raciocinar dessa forma também? Com vocês. O jovem é muito psicólogos, psiquiatras, e vamos lá. Em geral, o jovem, ele tá naquela fase de crescimento, ele tem que fazer, ele tem que, né, aí se preocupa com tudo, as coisas têm uma dimensão muito grande, né? Eu tenho uma filha mesmo, adolescente, né, fazer 17 anos amanhã, e preocupadíssima já com o vestibular, e tem uma prova no sábado, e aí o mundo vai acabar, e aí vai tirar nota alta depois daquele auê todo, né? E depois a gente vai ficando um pouco mais velho, você vai dimensionando um pouco aquilo, porque você vai aprendendo também com a vida, né? Então, o processo de crescimento também, a hora deles de estar estressados é agora mesmo. A menos que a gente vire Benjamin Button, né? Vai começando ao contrário. Então, não tem jeito. Era bom, não era ruim não, viu? Quer dizer, não sei se era bom. Eu penso assim, que chegar nessa condição de uma Jane Fonda, e de muitas pessoas que chegam, é um privilégio. Sem dúvida. Mas a gente fala aí de uma maioria da população que não tem essa condição, né? Porque não tem acesso a cuidados, não tem acesso muitas vezes a um fisioterapeuta, a aulas, né, que mantenham a memória ativa, a cuidadores. Então, fonoaudiólogos, né? O custo é muito alto. Então, tem isso. Por mais que a gente tenha o SUS aí, que é fantástico, e que hoje, né, fornece alguma dessas coisas, mas ainda é uma batalha. Até, às vezes, você consegue, mas não tem o dinheiro do transporte para chegar lá. Então, eu acho que a gente tem que olhar aí que tem uma parcela da população que está fora disso, né? E hoje, aí eu acho que também...
doutor André pode falar com mais propriedade, o que eu tenho escutado nas pessoas que procuram a comunidade de bengalas também é assim, muito sofrimento dessas pessoas por conta de demência, né, por conta de doenças. Então, de novo, aos 60, talvez tudo lindo, né? Mas quando você chega no 80, nos 90, essa pessoa que é extremamente saudável, que é extremamente sábia, que é valorizada, às vezes, numa família, ela é minoria, gente. Vamos considerar, né? A maioria vira, né, até um peso para essa família, e não vamos nos iludir. Por que que o Bengalas surge? Porque as pessoas estão cansadas. As pessoas estão exaustas, principalmente as mulheres, que geralmente esse cuidado recai sobre as mulheres. E aí, a gente tem que olhar para isso de um lugar menos... Isso é o que a gente busca, é o que eu quero para mim. Mas não vamos colocar essa velhice nesse lugar lindo, maravilhoso, fantasioso, porque, na real, hoje as coisas não são bem assim, pelo menos aqui no Brasil. Mas quando eu trago ela, é muito para a gente pensar. Ela é um recorte completamente específico. Ela é uma atriz famosa, muito rica, que mora nos Estados Unidos. Veja, a situação dela é outra. A qualidade outro de exemplo vida que dá é Pablo Picasso. Outro exemplo fora da curva. Mas quando você traz esse tipo de pensamento para um mortal daqui, com dificuldade, com insegurança, com falta de atendimento na saúde, você trabalhar de alguma forma, não é um lado positivo, mas você chegou até aqui, vamos chegar, né? Você chegou, que vitória enorme, você chegou. Eu não quero parar de jeito nenhum. Porque a alternativa é morrer. Ninguém quer. Essa Mas é a realidade que isso, você vê. Uma coisa que eu ia falar também, que a gente não fala muito do idoso, que eu percebo muito, até na minha casa também tem uma idosa, né? No caso de minha tia, ela vê que a maioria das pessoas da geração dela foram embora, né? Então ela tá sozinha. Então existe uma depressão, né? Que o doutor pode aprofundar mais, que não é tão falado. Quando eu estava falando com ele lá fora, que a maioria dos meus pacientes, eles não têm um geriatra. Eles procuram um especialista que já tenha a confiança deles, né? Um cardiologista, um gastro, mas não vai no geriatra, sendo que o geriatra promove a saúde dele. O geriatra muitas vezes reduz o medicamento. Eles tomam muito medicamento, que é custo para eles, né? E o geriatra acaba reduzindo isso. E a gente também acaba esquecendo da parte da mental, né? Que assim, a depressão tá aí e acaba afundando muitos idosos. Muitos idosos vai cada vez definhando mais e mais. Então, eu vejo muito isso eu tenho idosos, né, que estão bem, super bem. Eu tinha idosa na clínica que eu trabalhava, lá na Bio, que... Ave Maria, eu dizia assim, eu olhava pra ela e fiz, minha Nossa Senhora, você tem 75 anos mesmo? Que eu não tô nem acreditando. Super ativa, super cuidadosa, um corpo bonito, maquiada. Você não diz. Então, eu acho que tem muito a ver também com a cabeça, né? Assim, com a cabeça, com a valorização da família, como ela falou, e vamos trabalhar aí pra... Eu tô querendo ser otimista, tá, gente? Eu vou trazer, então, um relato aqui de Rita pra gente ir pro intervalo. Ela diz, eu tenho 73 anos, sou totalmente independente, me cuido muito, faço pilates, musculação e outros exercícios. Também leio muito. Só quando vou ao espelho que lembro da minha idade. Espelho é danado. Eu vou trazer até um exemplo de uma senhora depois. Mas Zé Silva já voltou, já sinalizou, ele até foi bonzinho. Tá voltando, né, com calma. Muito bem, Zé. Cronos ainda tá chegando no corpo muito dele. Bem, tá? Tá feliz da vida, eu sei também. Eu sei, tá me humilhando hoje, mas a vida é assim. Não vamos tocar nesse assunto futebolístico, porque não vem ao caso. Só quero dizer que Zé Silva é flamenguista, eu sou vascaína. A situação não tá boa pra mim. A gente vai ali e volta já. Metrópole Mais. A rádio da cidade. Metrópole FM. A SBI não é a melhor porque apenas oferece o melhor atendimento. Ou porque mantém as características originais do veículo. Ou por causa do alto investimento em tecnologia.
A SBI Blindagens é a melhor porque faz tudo isso com um único objetivo: colocar a sua segurança e a de sua família em primeiro lugar. Agende agora sua visita. 3379-8001. Em 2024, faça sua escolha profissional valer a pena. Venha de nota Enem ou vestibular com bolsa de até 100% na UniFTC. E sua nota Enem a partir de 2012 tá valendo. É só fazer o vestibular ou usar a sua nota do Enem e concorrer à bolsa de até 100% na UniFTC, exceto medicina. Veja regulamento no site. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. É só hoje, no Atacarejo. Peito de frango Mauricéia, o quilo, R$ 13,89. Frango Mauricéia, o quilo, R$ 8,59. Farinha de trigo fina sem fermento, 1 quilo, R$ 3,89. Feijão Carioquinha da Fazenda, 1 quilo, R$ 5,89. Leite Tabé, 750 gramas, R$ 25,79. Café Nelita, 250 gramas, R$ 7,98. Papel higiênico Velude, leve 12, pague 11, R$ 13,68. Fraldas descartáveis, Hugs, roupinhas Supreme Care, R$ 38,90. Atacarejo, menor preço da Bahia. Dica odontológica. Olá, sou Roberta Leluia, especialista em ortodontia. Você sabe quais são as etapas de um tratamento ortodôntico? A primeira corresponde ao diagnóstico, em que o ortodontista avalia o paciente através de uma criteriosa anamnese, um exame clínico e exames complementares. Na segunda etapa, é traçado um plano de tratamento individualizado. Na terceira, é feita a instalação do aparelho ortodôntico indicado para a correção da má oclusão e nela é realizada toda a movimentação dentária planejada. A última etapa, não menos importante, é a de contenção, para estabilizar a posição final dos dentes. Silvânia Rocha Odontologia. Responsável técnico, doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. A família que você ama, a empresa que você constrói, a tranquilidade que você merece. O que é realmente valioso na vida não cabe em um cofre. E é por isso que precisa ser protegido. Essa é a missão que guia a CDI Segurança, empresa referência nacional por 3 anos e homologada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A CDI oferece suporte tático operacional 24 horas, frota de viaturas, equipe qualificada e a melhor entrega operacional. Por isso, conta com a CDI Segurança. Fale com a gente. DDD 71 4102 1203. Anote aí. DDD 71 4102 1203. Conta com a CDI Segurança. Essa é uma dica valiosa. Clínica Ibis para você. Olhe com mais cuidado para o seu corpo. Todo sintoma é um sinal de alerta, como uma vermelhidão, uma coceira ou apenas uma dorzinha. Existem muitas doenças autoimunes e elas podem se manifestar com sintomas muito comuns. Por isso, é importante prestar atenção aos sinais. Doenças autoimunes têm tratamento. Ligue 3012-3755 e agende uma consulta. Clínica Ibis, cuidando do que realmente importa. Nossos sonhos não perdem a força mesmo diante dos desafios. Temos mais de 20 anos de experiência em reprodução assistida e a nossa unidade está mais moderna e acolhedora do que nunca. Contamos com uma equipe multidisciplinar, laboratório completo e profissionais altamente qualificados prontos para oferecer o melhor atendimento. Acesse senafert.com.br e agende sua consulta. Senafert, onde os sonhos nascem. Responsável técnica, doutora Jéssica Araújo Viana, CRM 11.978. Muito mais informação. Metrópole Mais. 3h38, estamos de volta com Metrópole Mais. Podem e devem ligar para cá, 3505-5000. Pode mandar mensagem de áudio, de texto. Entra no YouTube, escreve pra gente. Participa aqui, é muito importante você estar na conversa com a gente. Hoje na bancada, Marta Luzbel, que é fundadora da comunidade Bengalas, André Gordilho, psiquiatra, e também Tâmila Lemos, que é fisioterapeuta. A gente está falando sobre idosos. E se é bom chegar lá, sim, é muito bom. Eu espero chegar lá. Eu estava dizendo no primeiro bloco que eu era otimista, dei um exemplo da Jane Fonda, e Marta trouxe que sim, é muito distante da realidade da gente, outros ouvintes também falaram, perfeito, é muito distante. Eu queria só ter
a ideia que eu trouxe é para dizer assim, olha, a gente vai ficando mais velho e vai, às vezes, tendo um olhar mais leve, porque, tá bom, já passei por isso, não tenho nem paciência para brigar, pelo amor de Deus. Não vale a pena para isso. E aí eu me lembrei de um outro exemplo que é muito nosso, uma senhora de 104 anos, morava em São Sebastião do Passé, e ela não sabia ler nem escrever. E ela viu passando na rua, anunciando que ia ter um curso na escola para adultos, que fossem analfabetos e tal. E ela ficou entusiasmadíssima, aos 104 anos. E aí, o que ela fala? Não, gente, eu já casei, já fiquei viúva 4 vezes. Ela tinha ficado viúva 4 vezes. Eu quero escrever para os meus netos, mas eu não sei escrever. Então eu vou. E aí eu fui visitá-la, e ela se arrumava inteira, botava perfume e tal. Ela contagiou tanta gente que outros adultos, muito mais jovens do que ela, mas de 104 anos, estavam indo também para aquele curso. Ela morava numa casinha pequenininha, não tinha condição nenhuma, analfabeta, passou a vida inteira trabalhando em casa e ajudando, enfim. Zona rural. E ela bem feliz da vida, se achando mais jovem e mais feliz do que era quando ela realmente era mais jovem. E aí é uma realidade muito nossa. E aí talvez esteja na cabeça. Está na cabeça, André? Ou não? Ou a gente pode trabalhar isso? Assim, e esse exemplo aí dela buscar aprender a ler, isso é sensacional. Assim, porque quanto mais a gente envelhece, mais a gente tem que... Porque do mesmo jeito que a gente malha o corpo, a gente tem que malhar o cérebro também. Né? Porque a gente tem a reserva cerebral, que é a quantidade de neurônios que a gente tem, digamos assim, saudáveis no cérebro, que é o hardware da gente, né, do computador. E a reserva cognitiva, que é aquilo que a gente vai aprendendo, fazendo, e aí, ou seja, por isso que as pessoas que têm um alto grau educacional, essas coisas, tendem a ser mais protegidas de síndrome neurodegenerativas, essas pessoas, elas tendem a... Essa coisa malha o cérebro. Você já fala, malhar é coisa velha. Treina o cérebro. Né? Quando você falar malhar, eu tomei um Shelp. Você treina o cérebro. Malhar é coisa velha. Aí, assim, você tem que ativar, né? Assim, a estimulação cognitiva. Então, assim, o idoso que a gente, quando é treinado desde cedo a gostar de atividade física e a gostar de ler, leitura, tá sempre, sabe, fazendo coisas que vão desafiar, sei lá, nem que seja um xadrez, um jogo de dama, um dominó, coisa que vai fazer você pensar. Palavra cruzada, né? Palavra cruzada, né? Sudoku. Enfim, essas coisas são bacanas pro idoso. E aí você aprender uma língua é uma das coisas que treina, aprender um instrumento musical, né? São coisas que vão fazer você manter o cérebro ativo, né? E aí você já manter ele forte, musculoso, né? Se tivesse músculo, né? Mas assim, mantém o cérebro forte e isso ajuda a prevenir, né, doenças neurodegenerativas, como por exemplo as demências, né? E a cabeça que comanda o corpo ou o corpo comanda a cabeça? A cabeça comanda o corpo. A gente cuida do quê primeiro, né? A cabeça ou o corpo? Quando os dois juntos, né? Quando um dos dois são indissociáveis, né? Eu costumo falar sempre assim, que a gente planta, né? Agora, pra gente colher uma velhice saudável. Então, assim, eu vejo vários pacientes que falam assim, não gosto de fazer fisioterapia, não quero fazer, e que nunca fizeram nada lá atrás. Tem dificuldade, né, em sentar, em levantar, mas nunca fizeram nada. Então eu fico assim, pegando até no pé do meu marido, vamos fazer exercício, pelo amor de Deus, vamos, porque a gente vai colher lá na frente. Então, eu penso que essa geração, eu espero, essa geração agora, né, a nossa, lá na frente, tenha uma velhice mais saudável por conta disso, porque tá se buscando uma melhora. Essa geração nova exagera, né? Assim, porque tá aí, começa a se entupir de suplemento, de hormônio, dessas tranqueiras aí... Teoricamente é envelhecer bem, mas aí vai ter uma bomba no fígado daqui a um tempo. A questão toda é essa. Mas a gente espera que, assim, com a questão da atividade física, né, que tem se buscado cada vez mais, que melhore essa parte, pelo menos, da questão da diminuição, né, de função. Então, eu acho que os dois trabalhando juntos, Stephanie, é o ideal. Eu faço Não dá pra deixar nem a cabeça nem o corpo, né? Isso, eu tenho pacientes, por exemplo, com Alzheimer e que eu faço a fisioterapia,
né, da função dela e dou para ela atividades, né, cognitivas, tipo aquelas mandalas para ela pintar, dou, tipo, palavra cruzada e deixo lá. Nos dias que eu não tô, ela vai trabalhando a cabeça dela. Celular é uma praga, por exemplo, né, gente? Assim, então, você atrapalha o foco, atrapalha a concentração, porque é tudo muito rápido. Aí você fica no Instagram mudando de um quadro pro outro ali, você não termina com presta atenção em nada, passa meia hora, você nem lembra o que é que você viu e passa 2 horas vendo porcaria, em vez de pegar, sentar, ler um livro, até no trânsito mesmo, né? Você vai pra qualquer lugar, você mora na cidade há 40 anos, aí bota no Waze. Né? Eu mesmo me peguei fazendo essas coisas assim, né? Me atrapalha. Falei, como é que vai pra tal lugar mesmo? Porque o Waze você não pensa. O Waze diz. Né? Mesmo você tendo 500 vezes. Então, essas coisas você deixa de treinar habilidades básicas, né? Entregando tudo na mão da tecnologia. Daqui a pouco a gente não vai nem mais pensar com inteligência artificial, né? Porque como é que faz? Escreva um texto, não, deixa eu ver aqui, fulano, ChatGPT, escreva um texto sobre isso, falando sobre isso, e ele vai e escreve. E aí tem outro que muda para não virar plágio, e tem outro que faz... Rapaz... A gente está precisando... Tá louco. Fazer menos nada? Eu acho que sim. Porque é outra coisa, né? Essa geração que malha, o quanto ela está cuidando de outras questões que são importantes. Eu acrescentaria, além do corpo e da mente, as emoções. Então, quando a gente fala do mental, a gente pensa muito no cognitivo, né? Mas vamos falar desse mental mais ampliado, que envolve sentimentos, sensações, emoções. Que bom que depois da pandemia o preconceito com psicólogos, psiquiatras está diminuindo, né? Mas mesmo assim ainda é algo pouco acessível, ainda tem muita gente também que, mesmo tendo diminuído, ainda tem preconceito, mas precisa cuidar dessa alma, e cuidar dessa alma é também fazer pausas, né? É o respirar, é o meditar, é o contemplar, e a gente não está fazendo isso. Então, eu fico pensando, daqui a pouco a gente vai estar os zumbis, né? Porque vamos estar vivos, fisicamente estamos lá, mas perdidos no mundo, porque não tem sentido, não tem emoção, né? Tomados pelo mundo acelerado. Acelerado. Né? Então, se não tivesse tempo de andar nesse carro, apenas andando no carro. Mal e mal tá tocando uma música, você tá percebendo o entorno e tudo. Não tá vendo se chegou uma mensagem de WhatsApp, ou não tá prestando atenção, ou sendo obrigado a ouvir alguma coisa. Não! Você tá ali. Porque quando não tinha essas tecnologias, você tinha uma demanda, aí você tinha um tempo para responder essa demanda, porque não tinha essa coisa, chegou. Hoje em dia, o cara manda um WhatsApp e se você não responder em 10 minutos, o mundo acaba. Né? Então as demandas são muito corridas e você tem que o profissional, não sei o que, tem que responder essas demandas de imediato, e tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser, né? E isso é ruim, é bom e é ruim, causa né? ansiedade terrível. É bom e é ruim, né? Como o pessoal diz assim, como o Tom Jobim que dizia, né? O Brasil é bom, mas é demais dos Estados Unidos. E aí aquela coisa, né? Tem Luciana falando aqui, olha, os jovens de agora nem sei o que será. Tá falando do futuro, né? Com a falta de concentração e com problemas seríssimos de saúde. Sim. Eu penso nisso e a gente também é muito culpado, né? Porque não dá limite, porque entope de a classe média, né? Entope de atividades. Então a criança não tem tempo de brincar, de ser criativa. Ou então tá ali na tecnologia. Parou, fica entediado. Não entende o parar. Essa pausa, eles não sabem o que é essa pausa, esse ócio criativo. Esse respirar que oxigena o cérebro, não tem. Então eu me preocupo muito, como eu me preocupo com essa geração nossa, né, que eu me encaixo, essa geração sanduíche, que às vezes eu brinco, gente, a gente não sabe nem se vai aguentar estar vivo, porque a gente sabe que é importante fazer atividade física, a gente sabe que é importante trabalhar a cognição, a gente não tem tempo. A gente muitas vezes não tem tempo, porque a gente está cuidando de tanta coisa. Principalmente ela as demanda mulheres. Exatamente assim, do lado de cá, que são os filhos ou netos, e do lado de cá, os pais muito idosos. E o trabalho, porque Sim, estamos... e a sua vida própria. Sua vida própria, sua relação como mulher. E aí onde fica esse autocuidado? A gente tem aquela máxima, né, da máscara de oxigênio, que tem sido muito utilizada,
bote primeiro em você a máscara de oxigênio para depois ajudar a outra pessoa. Mas a gente pergunta, gente, como, que horas dá para botar máscara de oxigênio? Essa máscara? Cadê essa máscara? Né? Porque a gente está sempre cuidando, correndo. E aí acaba que eu me preocupo até se a gente vai estar vivo. Agora, isso eu acho que tem um aspecto muito interessante nisso, que é a coisa da geração. E é algo que a gente já conversou aqui, que a gente começa a perceber nessa geração mais jovem, como eles começam a entender que tem que ter esse momento, que não é só aquele correr atrás, se atropelar no tempo. A gente conversou aqui na redação, inclusive, falando sobre esse aspecto da geração YZ, e muitos falaram, olha, eu tenho que ter tempo para o meu trabalho, mas o meu trabalho tem que me dar o tempo, por exemplo, para eu estar com minha família, para eu ter o meu lazer. E eles começam a entender. Se eles vão chegar nessa equação equilibrada, aí que é a grande questão. Mas nós que já estamos um pouquinho mais à frente, eu que estou aí um pouquinho, né, abaixo de vocês, a gente percebe como... Vamos falar com o Stephanie, nós estamos muito... Depois a gente fala dessa parte, mas eu percebo como a gente realmente se atropela com o tempo. E aí, voltando até um ponto interessante que André trouxe, que foi, a gente visualiza tanto a aposentadoria, e quando a gente chegar lá, a gente vai suportar ela. E como essas gerações vão conversar, que tem um ouvinte que botou, passo nas lojas, só vejo pessoas jovens, idosos só em órgãos públicos, ou seja, porque estão lá. A gente vai ter espaço para que as gerações conversem nos ambientes, a gente vai dar acesso... Quando a gente vê que a nossa longevidade vai chegar efetivamente para essa geração que chega na faculdade com 50, com 60 e ainda está ali ativa, né? E trabalhou o cognitivo e trabalhou o corpo, será que a gente vai ter espaço para essa geração que vai ficar aí longeva? Como é que vai ser isso, né? Como é que essa geração nova vai dar esse espaço? Eu, como tenho um pé, né? Eu estou falando aqui, quem está aqui é Marta, estudante de psicologia, facilitadora e criadora da comunidade Bengalas, mas meu trabalho... É um trabalho nas organizações. Isso. E eu estou vendo um movimento interessante agora, porque está incomodando aos gestores e aos donos de empresa essa postura dessa geração nova, que quer uma pausa, quer um tempo menor, está menos ambiciosa. Então, eles estão recorrendo à minha geração, que é a geração louca por trabalho, workaholic, né? Então, estão começando a querer alguns mais velhos, porque dão conta desse rojão. Eu entendo que a gente está, talvez, saindo de um extremo para o outro, para depois chegar no equilíbrio, espero, né? Aí, olhando com um olhar otimista agora, né? Isso. Para que essas gerações consigam realmente conversar entre si, chegar né? no meio, você vai para extremos, né? Aí você termina que a geração mais nova, às vezes, está também, assim... relaxada demais, assim, tem que cuidar de mim, mas não sei o que, etc. Aí se contenta com muito pouco, mas também essa pessoa vai envelhecer num país que não lhe dá, né, cuidados sociais ou coisa desse tipo. Você precisa, né, correr atrás para fazer sua reserva, e esse povo tá indo para onde? Ao mesmo tempo também cheio de reclamação demais, baixa tolerância à frustração, e tudo é um drama do outro mundo, coisa que a gente tolerava um pouco mais, eles acabam que não tolera, qualquer coisa que você fala, tudo se ofende, né? Aí fica sabe, num excesso. Tem aqueles vídeos que o pessoal faz assim, anos 80, o cara se bate na porta, Sim. né? Aí anos 90, o cara bate, xinga a porta. Aí, sei lá, 2000, o cara cai no chão. Aí, 2010, o cara bate, cai no chão, vai no chilique, aí te tira uma selfie, né? Aquela coisa que é, enfim, e é bem isso aí mesmo, né? E é essa coisa de chegar de não querer que sejam, sei lá, como a gente, como a geração de nossos pais, que era workaholic, mas ao mesmo tempo também não ser tão blasé como eventualmente eles são, né? E eu não sei como é que chega naquela fase, né? Eu já cheguei naquela fase no meu tempo, ou seja, já entreguei tudo, né? Que eu já tô idosa. Okay. Porque no meu tempo, mas na verdade, no meu tempo, a gente precisava ser workaholic, a gente precisava trabalhar, engolir sapo e vamos lá. Não tinha jeito. É muito cômodo quando se pode ter esse jeito. Se a roupa sai passada, limpa, a comida está na geladeira, a pia como mágica está limpa, fica fácil. Vamos lá, né, geração? Vamos lá. Quando isso não está posto, você tem que dar um jeito. Você falou uma coisa fantástica. A geração
Z, mas que assim, eu quero o meu tempo, mas mora com os pais, que paga as contas, que bota lá na lavanderia, não sei o quê. É isso que eu falo assim, mas sim, quando esse povo for morar sozinho, como é que o povo vai ter que se virar? Pagar o plano de saúde, fazer não sei o quê, como é que vai fazer? Não, e mais, tem uma questão, a gente está falando do envelhecimento da população brasileira, quem vai sustentar essa pirâmide? Isso. Então, quando eu digo que a questão que a gente discute, ela tem muitos vieses, emocional, financeiro, físico, enfim, biológico, a gente ainda tem o viés previdenciário. Sim. Quem vai sustentar essa pirâmide invertida? É isso. E outra coisa, assim, porque tem aí a mortalidade vai aumentando, a natalidade cai pra caramba, aí inverte completamente. E aí você não chega num ponto de equilíbrio. Né? Então o Brasil está começando a aumentar e a inverter. E aí, hoje em dia, o pessoal é pai de pet, né? Pai de samambaia, como diz o povo. Né? E só que aí o pessoal não quer ter filho também. Né? E assim, então, não é que nem a época antigamente tinha 6, 7, 8, mas o pessoal não quer ter 2. Né? E aí, enfim, né? Vai dar problema lá na frente com a Previdência. E quem vai cuidar também da nossa geração? Né? Já que essa geração vai envelhecer sem filhos para cuidar como se cuidava antes. E aí a gente entra por várias discussões, como a questão da institucionalização, que era um tabu e hoje está na mesa de conversa, né? Instituições de longa permanência para idosos. E a gente não tem essas instituições bacanas como tem nos Estados Unidos, como tem na Europa, né? Uma coisa... Marta? Não. Marta. Que eu estava vendo esses dias, que eu achei bem interessante. Agora, aqui em Salvador, acho que eu vi 2 lugares. Casa da Cecília, tem outro. Que é uma casa onde os idosos, eles podem passar o dia. Sabe? Ele tem atividades... e eles têm lá fonoaudiólogo, terapias, desenho. Eu achei bem interessante, né, essa questão. E pegando o que ela tá falando da questão da Previdência, né, que eu tava vendo os dados pelo IBGE, que em 2050, 20% da nossa população, ela vai estar com 60 anos. Ou seja, cada vez mais a pirâmide totalmente invertida, né? Então... a gente realmente tem que procriar a vida da Stephanie. Cadê? Imagine, eu vou fazer uma pergunta prática agora para Tânia. Eu ouvi outro dia, até tem um tempinho, perguntaram a Ivete Sangalo, nossa filósofa. Nossa o quê? Filósofa, Ivete Sangalo. Ela disse, adoro. E ela falou assim, o que você faria se pudesse voltar no tempo? Ela, agachamento. Eu vi essa. É isso? Agache. Na fisioterapia, é você fazer... atividades constantes, ou tem coisas que você não deve fazer, pra gente tirar mitos e verdades e quem tá ouvindo a gente entender. Nossos músculos, né, e ossos da perna, ela tem muita ligação, né, com a questão da cabeça, mente. Então, a partir da nossa menopausa, e nós mulheres sofremos muito mais com isso do que os homens, a gente já tem um déficit, né, de massa muscular, a gente perde massa muscular. Então, de fato, o agachamento assim, eu digo que para mim, um dos melhores exercícios que tem para prevenção, né, de diversas questões cognitivas e até mesmo para realmente melhora da função do idoso, né? Então, eu vi esse vídeo, eu compartilhei, achei o máximo, agache. Mas, na verdade, ainda tem outra questão. Eu vi também, e aí começou a se falar muito, claro. Ivete maravilhosa, fala essas coisas todas. E aí já começaram aqueles vídeos na internet. Não, que é isso da perna, tá ligado? Na verdade, você precisa ter músculo, mas em qualquer lugar. Na verdade, você precisa ter musculatura no corpo para ter um corpo mais saudável. Você não deve perder musculatura, né? Porque com a idade você perde musculatura e, consequentemente, você vai perder a mobilidade, você vai perder a capacidade de se levantar, né? De se agachar. E aí, com isso, você previne, né? Você vai prevenindo. O agachamento é um excelente exercício nesse sentido, né? Porque você fortalece a perna como um todo e a perna é um pilar central para a gente poder fazer as coisas e ser independente, né? Se você não consegue andar direito, não consegue, né? Você não consegue fazer nada, né? Se abaixar, se ajeitar, se fazer, caminhar na rua, aumenta o risco de queda, essas coisas todas que a gente precisa. Não precisa ficar com a perna torneada, aquele quadríceps enorme. Não é o foco, né? Não é a gostosona da academia, nem o malhadão. Não é esse o foco, é você ficar... Ter força. Saudável. Ter força. A gente tá com um ouvinte na linha, muito querido. Queridíssimo.
Soares. Muito boa tarde. Tava Boa faltando tarde. ele, viu? Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Cristina. Boa tarde à bancada que está aí presente, Seleta que está aí presente. Eu liguei, eu não vou falar nem de futebol, que eu estou zangado com esse futebol. Tá zangado? Não é possível. É, Você não tá tá muito- zangado, não, porque você é flamenguista, ligou pra me pirraçar. Sou Vitória aqui também. Né? Então, estou alegre com um, tristíssimo com o outro. E eu que tô triste com os dois, faço o quê, Soares? Para ganhar tempo, eu quero tocar nesse problema que está aí. Eu estou vendo o debate aí, como sempre ouço todos os dias, e quando me interessa participar, eu participo. E nesse, porque tem a qualidade de idoso, eu quero participar. E idoso dependente, certo? Dependente da visão, dependente da mobilidade. Então, mas isso, há pouco tempo atrás, eu não me incomodava com minhas perdas. Né? Eu tinha um amor pela vida imenso. Né? A diabetes quase levou meu pé, minha perna, levou minha visão, e eu alegre e sem medo, xingando a morte. Né? Hoje, do jeito que eu estou aqui, eu dizendo a vocês, aí, sinceramente, do fundo do meu coração, essa situação do nosso país, né, a respeito de plano de saúde, não é só o meu, não. O meu não é plano de saúde. O meu é plano de morte. Certo? Então, mas eu vejo os outros planos aí aumentando, o idoso não tem mais direito a participar de plano, pagando altíssimo, e a nossa população, imensa do jeito que é, né? 70%, 80% não tem condições de ter plano de saúde e não tem condições de ser assistido como deve ser assistido na velhice. Eu estou sentindo aqui que eu perdi a elan, o prazer de viver com esse Plancerve, né? Me castigando aqui há 4 meses numa maca de um hospital, esperando por um home care que me dê uma fisioterapia decente, uma assistência de enfermagem decente. Só isso está me custando esse desânimo da vida, essa vontade. E eu pergunto a vocês, a vida atualmente no nosso país é para quem sabe viver ou para quem pode viver? Né? Eu acho que viver todo mundo vive, saber viver é uma arte, né? E poder viver uma super arte nesse país, sedento de saúde, sedento de educação, sedento de segurança, precisa-se de tudo, e principalmente os idosos. Que futuro essa juventude vai ter cada vez mais reduzida, né? Que futuro será desse país sem essa juventude e com os idosos passando as necessidades que estão passando, perdendo o prazer de viver por falta de um projeto de saúde que assista ao brasileiro como ele merece ser assistido. A minha pergunta é essa a vocês. Estou ouvindo aqui. Um grande abraço a todos vocês aí. Parabéns, mais uma vez, pelo Metrópole Mais. Querido Soares, olha, na volta a gente vai falar sobre isso e muito mais. Não vou dar nem para você ficar mais entusiasmado aí, porque agora tem um intervalo. E Zé Silva já voltou, como você bem conversou com ele. Mas tenha certeza que cada vez que você participa, você traz, além de pontos importantíssimos aqui, como debate, questionamento, eu fico super feliz. Então, acho que já está valendo a pena demais. Mas vamos ali para o intervalo, né, Stephanie? Já já a gente volta. Exatamente, é bem rapidinho e a gente volta com esse futuro aí que Soares trouxe e essa provocação importantíssima. A gente segue daqui a pouquinho. Até já. Metrópole Mais. A rádio da cidade, Metrópole FM.
Nesta terça, às 7h, a gente tem um encontro marcado. É a estreia do novo programa da Rádio Metrópole. Vem que tem! Toda terça-feira você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no seu novo programa favorito de variedades. Vem que tem! A cada semana um convidado diferente para falar sobre esportes, negócios, política. Vem que tem com Aldo Benevides. Te espero toda terça-feira aqui na Rádio Metrópole às 19h. Vem que tem! Em 2024, faça sua escolha profissional valer a pena. Venha de nota Enem ou vestibular com bolsa de até 100% na UniFTC. E sua nota Enem a partir de 2012 tá valendo. É só fazer o vestibular ou usar a sua nota do Enem e concorrer à bolsa de até 100% na UniFTC, exceto medicina. Veja regulamento no site. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. Dicas de aprovação múltipla. Somos um dos cursos preparatórios para a carreira pública e exames da OAB que mais aprova no Brasil, com um índice de 89%. Isso significa mais de um aprovado por dia. Se quer mudar o curso de sua vida, fale com a gente e comece hoje mesmo a se preparar com os melhores professores do Brasil. Para ficar por dentro de mais dicas sobre concursos públicos e exame da OAB, acesse portalmultipla.com.br. A Bahia acaba de ganhar mais uma inovação na segurança, as câmeras corporais. E aqui vai ser o único estado do Brasil onde esses equipamentos serão usados por todas as forças. É o governo do estado investindo em tecnologia para garantir cada vez mais transparência e eficiência no trabalho das polícias. Câmeras corporais, mais proteção para policiais, mais segurança para a população. Bahia, governo presente, futuro pra gente. ZYC 296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade. Metrópole FM. Essa é uma dica valiosa. Clínica Ibis para você. Olhe com mais cuidado para o seu corpo. Todo sintoma é um sinal de alerta, como uma vermelhidão, uma coceira ou apenas uma dorzinha. Existem muitas doenças autoimunes e elas podem se manifestar com sintomas muito comuns. Por isso, é importante prestar atenção aos sinais. Doenças autoimunes têm tratamento. Ligue 3012-3755 e agende uma consulta. Clínica Ibis, cuidando do que realmente importa. Nossos sonhos não perdem a força mesmo diante dos desafios. Temos mais de 20 anos de experiência em reprodução assistida e a nossa unidade está mais moderna e acolhedora do que nunca. Contamos com uma equipe multidisciplinar, laboratório completo e profissionais altamente qualificados prontos para oferecer o melhor atendimento. Acesse senafert.com.br e agende sua consulta. Senafert, onde os sonhos nascem. Responsável técnica, doutora Jéssica Araújo Viana, CRM 11.978. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia. Especialistas em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea, cirurgia refrativa. Aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia para você e sua família. Unidades na Avenida Tancredo Neves, edifício Salvador Prime, Torre Work, 3º andar, e Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business and Flat, 1º andar, Iguatemi. Telefone 2203-4444. Você conhece a Atitude Saúde? Ah, deixa a gente se apresentar. Somos a operadora que pensa na saúde do trabalhador. Estamos entre as 5 maiores operadoras de saúde da Bahia. Temos a melhor rede clínica e hospitalar referenciada e com cobertura fora do estado. Peça ao seu RH para entrar em contato com a gente e conheça o que há de melhor em plano de saúde na Bahia. Acesse planoatitudesaude.com.br ou ligue 3032 4900. Vem ser Atitude! Muito mais informação. Metrópole Mais. 4h08, de volta com o Metrópole Mais, e a gente segue aqui, claro, com a sua participação. Muitos áudios, inclusive, para a gente colocar nesse retorno. Tem tanta claro, coisa. antes respondendo Soares, porque a gente vai
seguir aí. Muitos ouvintes aqui mandando que depoimento forte e verdadeiro de Soares aqui também. E Eusa diz, parabéns Soares, excelente posicionamento. E a gente vai retomar, claro, com os nossos convidados aqui hoje, Marta Luzbel, que é fundadora da comunidade Bengalas, Tamela Lemos, fisioterapeuta, e também André Gordilho, psiquiatra, conversando sobre o nosso futuro. Será que seremos um país de idosos e como a gente vai chegar lá? E Soares trouxe uma provocação nesse sentido, falando especificamente dos planos de saúde, né? Muitas vezes a dificuldade de acesso. E a gente estende isso, até um ouvinte comentou mais cedo sobre a dificuldade também de acessar o SUS. Como é que vocês visualizam, né, esse futuro da nossa população, pensando nessa pirâmide invertida, que a gente já falou aqui, e principalmente com essa dificuldade de acesso? Como é que a gente promove, né, saúde, como é que a gente previne, como é que vão chegar lá os nossos idosos, as nossas próximas gerações? E Soares trouxe uma frase que eu anotei, que eu achei que foi a pergunta final dele. A vida é para quem sabe viver ou é para quem pode viver? Antes, só para assim, do jeito que tá em relação a essas coisas, assim, porque Eu comecei pessimista. o plano de saúde, me acabando aqui. o plano de saúde deveria ser saúde suplementar. Então, ela deveria suplementar o nosso SUS, porque a gente já paga fortunas de impostos para ter o SUS. É só que é um SUS que você não utiliza, porque, enfim, é sucateado, assim, algumas coisas funcionam, mas a grande maioria, as pessoas esperam na fila, um sofrimento danado, etc, etc. Né? Esperam um ano para fazer uma cirurgia oncológica, e aí vai, né? Então você tem, na verdade, uma saúde substitutiva. Então você paga um plano de saúde para substituir aquilo que o SUS não faz, porque você não suplementa nada, porque você não usa o SUS. Né? Quem tem plano de saúde não usa. E aí você ainda tem o plano de saúde que aumenta 15%, 16%, 17%, 18%, né? Todo ano. E, enfim, por diversos motivos, os preços sobem, fraudes, etc, etc, etc. E, mesmo assim, não cobre. Na hora que você precisa, realmente, não vai. Então, realmente é muito complicado, assim, muito complicado o que é que vai ser, né, do futuro. Porque hoje, sei lá, você tem 50 anos, você paga um valor X. Você passa para 60, pula para 2X. Para 70, chega a 80, você paga o que uma família inteira, que tem, seja sei lá, um casal de 30, 40 anos, mais 2 filhos, paga às vezes mais barato que só um idoso paga. E esse idoso já não gera renda, esse idoso já não tem a capacidade produtiva. Então, ou seja, e quem é que protege o idoso disso? Ninguém protege. Porque até mesmo quando você, como idoso, consegue não eliminar, tem um monte de plano de saúde que não cumpre eliminar. Né? Mas a gente é um país que gasta, por exemplo, 116 bilhões por ano com o judiciário, né? E 200 com o SUS. Então as prioridades são muito invertidas no judiciário, que não funciona. E eu não gosto de ficar falando de política, senão daqui a pouco a gente vai entrar pro lado errado. Trazer aí uma pitada de esperança, se é possível, né? Qual é o nosso papel? Eu acho que espaços como esse são espaços importantes que isso venha a ser discutido. E nossa atuação como cidadãos em torno das políticas públicas. No intervalo, eu comentava aqui com Cris e com Stephanie sobre um projeto de lei hoje que está tramitando, que foi criada por uma pessoa que cuida da mãe idosa, para que se dê um benefício financeiro para o cuidador parental, porque muita gente tem que deixar de trabalhar para cuidar do pai idoso, da mãe idosa, às vezes de um irmão, de um marido doente, né, de uma pessoa com deficiência. Então, e aí vem de uma mulher que luta por isso e começa a fazer um movimento que hoje já virou um projeto de lei, que tomara vire lei, porque realmente o cuidador parental é alguém que precisa ser olhado. E o Bengalas olha de uma outra forma para isso, né? E é um outro público. Então, assim, o que é que também a gente está fazendo, né? A gente precisa atuar mais politicamente, não partidariamente, mas politicamente, com esses movimentos, né? Com a sua ação, sua, que eu falo, cada um de vocês, porque se a gente também ficar esperando, não vem. E é um trabalho, Marta, quando você lembra aí, que é invisibilizado, né? O próprio Profissão Repórter, como você mencionou, e foi tema, inclusive, do Enem. Eu acho que isso fomenta, né, que a gente lá na frente chegue lá com essas políticas públicas e que, de fato, isso ganhe visibilidade, porque muitas vezes as pessoas não enxergam isso como um trabalho. Então, a pessoa
que largou o seu trabalho que lhe remunerava para cuidar de um parente, para cuidar de alguém que não teve acesso, que não pode. E aí ela anula a vida para poder cuidar de uma outra pessoa. Isso não é nem visualizado, né, pela nossa sociedade. As pessoas não enxergam isso como um trabalho. E foi destacado bem dessa forma, né, na própria redação do Enem, entrou como tema, porque é um trabalho que as pessoas não visualizam. Então, para essa política pública chegar, a nossa sociedade precisa enxergar isso, né? Trabalho. E precisa fazer a sua parte. Por exemplo, a Bahia tem um dos planos de saúde um dos valores de plano de saúde mais altos do Brasil. Se você chegar ao meu plano particular, esse mesmo plano em Aracaju, em Goiânia, ele é mais barato do que aqui. Por quê? Porque aqui tinha um alto índice de fraude. E quem fraudava? Os próprios usuários do plano de saúde, né? Emprestando carteirinha. Isso hoje está restringindo, porque hoje tem que gerar código, né? Tem que botar o dedo lá para identificar digital. Então, o cerco está fechando, mas a gente criou isso também. Então, é um sistema onde está todo mundo errado. Está errado o plano de saúde, né? Está errado as instituições cada vez mais verticalizadas que estão no sistema de saúde, hospitais, clínicas, laboratórios. Está errado o usuário também. Então, é um esforço coletivo, é a participação cidadã, para que isso possa se transformar. Eu penso assim. Olha, tem aqui Marília Simões, querida. A comunidade Bengalas é ninho e bênção na vida de filhos que cuidam de pais idosos. Só gratidão. Marta nos trouxe acolhimento, trocas, aprendizado e crescimento. Na verdade, eu não trouxe nada, viu, Marília? A gente só deu o pontapé inicial. Quem faz a comunidade são os membros da comunidade. Você é uma membra muito especial. Obrigada por não me deixar desistir nas vezes que tem horas que balança, viu, gente? Olha, como a gente tem o idoso mais ativo da história, está aqui trabalhando com a gente, que é Mário Kertes. Sim, temos pílulas que ele tem feito. E ele foi mencionado aí nos comentários também como um exemplo. É um exemplo nosso. Uma memória incrível, né? Nossa Senhora, e que busca metade daquela memória. E que busca essa comunicação intergeracional também. Ele está sempre ali conversando com as gerações, pegando um pouquinho de cada uma. Eu acho que isso faz dele também aí tem uma essa pílula, vitalidade. Ele pergunta a todo mundo se tá ligado. Vamos lá. Tá ligado? Agora com Mário Kertes. Você tá ligado? Veja bem, eu fui prefeito de Salvador 2 vezes, secretário de essa coisa toda, né? Você sabe que tem um bocado de segurança, puxa-saco, motorista, etc, etc. Mas eu sempre tive muito cuidado na criação dos meus 5 filhos, para que eles não ficassem se achando os maravilhosos, estudavam nas melhores escolas, andavam em carros bonitos, mas não conheciam a verdadeira cidade do Salvador. Então, todo fim de semana, eu pegava meus filhos e ia levar lá em Saramandaia, na Palestina, no subúrbio, para eles verem, isso aqui é que é Salvador. Esse é que é o nosso povo. A gente tem que ter sensibilidade para isso. Às vezes nós íamos jantar num restaurante desses assim, o Baby Beef, que era um restaurante de luxo e tal, aí vinha aquela entrada, o couvert, pãozinho, isso e aquilo. Eu dizia assim para o meu filho, pegue um saco ali no supermercado de junto, vamos levar para casa o que sobrou do couvert. Meu pai, e você que vai carregar. Na realidade, não era sacanagem, era educação. E você sabe que eu tenho maior alegria de ver que dos meus 5 filhos, não tem nenhum metido a besta. Porque, na realidade, somos todos iguais. Tá ligado? Fique, porra! Me diga uma coisa, porque aqui tem Luciana falando também, geração mais nova, está dopada de remédios e que os pais acompanham na entrevista de emprego. É um fato? É um fato. Vá. Assim, André, chega. Vamos lá, ele respirou fundo. Ele vai falar o que ele quiser. Vamos lá, adoro. Assim, a geração, como a gente sabe, essa geração nova, ela é menos tolerante, ela tem menos capacidade de se frustrar.
E tem um psicólogo, eu sempre esqueço o nome dele, que ele estoura aí na internet, que ele fala da síndrome do pequeno imperador, né? Daquela coisa que você tem que fazer tudo o que quer, quando não vai dar chilique no chão. Mesmo se você der chilique no chão, eu saía de baixo de tapa quando era pequeno, né? Hoje em dia não pode, porque você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então até que as pessoas acabam que vão para o outro oposto, não dão nenhum tipo de limite. E hoje em dia também, a minha impressão é que assim, existe um overdiagnóstico também de determinadas situações, né? Se dá um overdiagnóstico de TDAH, agora a moda é ser autista. Então tem um overdiagnóstico também. Aí você pega pessoas bem-sucedidas, não sei o quê, que nunca teve um problema na vida, aparece aos 40, 50 anos com diagnóstico de autismo. Aí você fala eu com meus botões, de onde? Eu tenho dificuldade de aceitar esse nível 1 de autismo que o pessoal dá com tanta facilidade para as pessoas. Né? Então, olha, sei não, viu? O mundo tá complicado, essa nova geração é difícil. André? E Você tem Instagram? Hein? Você tem Instagram? Eu tenho Instagram. Vai ser cancelado agora, tem 2 reclamações aqui. Eu tenho Instagram. Agora, olha, agora vamos... Pode cancelar, cancele, vamos pra guerra. Não, eu acho ótimo. Tem na linha com a gente. Oi, Lorena, boa tarde. Boa tarde, meninos. Eu fico escutando vocês falarem, vocês são meninos, né, de 50, de 40. Eu sou para um bocadinho mais, 73 no corpo. Só que tem um detalhe, eu não entendo como é que vocês interpretam a velhice, o velho, a bengala. Gente, eu não sou não. Eu sou anormal. Agora mesmo cheguei. Vim lá do BRT aqui da Lapa, que eu vou saber como é que é para ir passear. Claro, tem uma cidade de novidade, eu estou bem. Quero nem saber. O metrô que inaugurou foi a primeira. Quer dizer, as pessoas deveriam olhar para a cidade com as suas condições. Não vou dizer que a pessoa que não tem condições lá. E a gente, mas bota alegria na frente. Bota as novidades na frente. Você gosta de marquete, dá no cardinome, vai para cima. E não, eu ando com a galera, Cristina, que é releta, chata. Eu saio, não saio, não saio. Meio dia todo dia eu saio, eu agacho, eu pinto. Agora tem um detalhe. Será que eu sou normal, doutor? Boa tarde, A gente vai explicar. É porque o áudio às vezes fica meio baixinho. Lorena, nossa ouvinte também querida, tá sempre por aqui. Ela diz que ela tem mais de 70 anos, ela sempre diz a idade que tem. Ela fala negócio de velho, né? Ela gosta de novidade. Tem um metrô funcionando, ela entra. Tem um BRT, acabou de sair do BRT para entrar, para ver como era passear. Esse negócio de ficar só, não quer. Ela acha que tem muito da atitude, mesmo que você não tenha a possibilidade, o dinheiro, tem muito da atitude. Ela tá certíssima, mas ela é exceção. Ela não é o geral, assim, né? Não é todo mundo que tem essa positividade, esse desejo. A pessoa começa a envelhecer, começa, enfim, às vezes a achar que não pode. A gente vive numa sociedade que exalta o jovem ou seja, não dá tantas oportunidades para o idoso. A gente não tem, às vezes, enfim, lugares apropriados, nem programas apropriados para o idoso. E aí você tem que pegar um ou dois que são mais guerreiros mesmo, que curtem, que são otimistas, que são bacana, que bom se fosse todo mundo assim. Mas muitos idosos terminam se rendendo, né? Se rendendo, então, e aí entra e acaba deprimindo. Muitos se entregam de verdade. Né? E acaba deprimindo. E aí a gente começa a achar que o normal é o idoso ficar sentado, é o idoso não querer sair, é o idoso... Mas assim, a gente tem uma estrutura que não ajuda, né? E o normal é o idoso ser que nem ela, que quer sair, quer curtir, quer não sei o quê. Você vai para os Estados Unidos, né? Eu tive no congresso que estava falando, em Nova York, enfim, que está... decadente, entre aspas, por conta dessa problemática toda que está tendo nos Estados Unidos, mas eu queria que aqui fosse decadente que nem lá, né? Assim, mas, pô, todo mundo caminhando, você vê um monte de gente na rua, de todas as idades possíveis, e facilita, o transporte público é fácil, tudo é fácil para você andar, ter carro que é um inferno lá, né? Então todo mundo caminha, todo mundo anda, e aqui você não tem como. Nem em bairro nobre aqui você tem como, né? E aqui, doutor, eu queria contribuir dando um recado para os filhos, porque muitas vezes a gente contribui sem querer para a redução dessa autonomia. Como, né? O idoso vai lavar o prato. Não, como é que você vai lavar o prato? Porque é perigoso, né? Deixa lavar o prato. Então, assim, não vai subir numa escada
né? Subir na escada pode ser complicado, ok, mas lavar o prato, dá para lavar o não prato. vai gerar um perigo, né? Então, Não. assim, tudo que a gente vai cerceando também na intenção de cuidar. Esse foi um dos aprendizados que eu particularmente tive na comunidade Bengalas. Porque, como eu falei, é uma comunidade, a gente se ajuda. Eu não ensino nada, eu sou um aprendiz, uma participante. Eu só criei, juntei essas pessoas, mas esse foi um aprendizado de estimular a autonomia e às vezes as pessoas não entendem, né? Quando eu falo, não, deixa ele ir. Não, mas vai correr perigo. Não, deixa ele ir. A gente olha, a gente acompanha, fica da janela, né? Vai atrás, mas deixa aí, deixa lavar o prato, deixa esquentar a comida, depois vai lá olhar se desligou o fogão, se fechou o filtro, mas deixa fazer, porque na medida, se lá fora, né, por falta da segurança e da estrutura, eles já não vão, imagine se a gente cerceia isso em casa, a gente acelera essa depressão, acelera esse envelhecimento. Então aí a dica para os filhos, se é que alguém quer Assina o embaixo, né? Marta. Perfeito essa dica. Enfim. É super importante porque eu digo assim, se nós pais, eu digo a Stephanie aqui que tá com um filho pequeno, fazemos isso com nossos filhos, de botar para lavar um prato, para fazer isso, para eles se sentirem úteis, por que não fazer isso com o idoso também? Né? Pois é. Então é super importante manter eles ali ativos, do jeito que eles puderem estar participando, mas participando, né? Que aí não acontece o tal do entregar os pontos, né? De Isso. deixar a depressão chegar, de não querer fazer uma fisioterapia para se manter ativo. Eles vão definhando dentro daquele processo ali de entender que eles não podem alcançar determinadas atividades do dia a dia, né? Pois é, isso é muito triste. Eu tenho um exemplo assim, eu não sei o nome, mas era num colégio que eu estudava. Em frente eu tinha uma padaria muito famosa no Garcia. E quem ficava à frente sempre era Nossa Senhora. Ela muito nada, tal, fazia muita coisa. E o tempo foi passando e eu, de vez em quando, já adulta, ia lá, que mora maravilhoso. Aí foi passando, eu fui vendo. Ela foi ficando mais velhinha, mas à frente ali e tal. Um dia eu perguntei, ela não tá aqui? Cadê ela? Não, os filhos entenderam que ela precisava ficar em casa descansando. Mas não deu coisa assim de 3, 4 meses que eu voltei. Cadê? Ela não vem mais? Não, ela morreu. Porque o entendimento dela, e ela era muito ativa, muito... Claro, você vai criando a limitação. Que bom seria se a gente ficasse com tudo ali, ijo. Seria incrível. Mas não fica. Mas ela perdeu totalmente a motivação. Assim, foi um entendimento. Eu nem conheço. E às vezes são decisões radicais. Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem uma clínica de estética. E ela botou a mãe para trabalhar como relações públicas. Ou seja, a mãe passa o dia batendo papo com as clientes, ocupa a mãe. As clientes adoram a mãe, né? E assim, ela não se mete, né? Não se mete nos negócios, nas decisões, mas está ali dando uma contribuição e está sendo uma relação super saudável, né? No meu trabalho com empresas também, eu trabalho com processo de sucessão e eu sempre tenho muito cuidado que a sucessão não significa virar para essa pessoa, né, que está passando o bastão e ignorar ela totalmente. É criar um novo lugar para essa pessoa. Até voltando, Cristina, você falou da mensagem aí, né, da geração que vai... Os pais vão, né, para entrevista de emprego. E aí, de novo, é a gente trazer isso e seus combinados. Minha filha, quando entrou na faculdade, ela teve uma apresentação, né, da faculdade para os pais. E um dos sócios da faculdade que ela entrou chegou e disse assim, não venham para cá negociar nota, não venham para cá pedir... mudança de prazo. Se tiver um problema para resolver entre o aluno e o professor, entre o aluno e a faculdade, que venha a ele. A faculdade aqui não vai ensinar só a matéria do direito, é uma faculdade de direito. Ela está preparando o seu filho para a vida. Ali ficou muito claro, né? Então as pessoas precisam saber que ao fazerem isso, ela já está, pelo contrário, se ela pensa que está ajudando, o filho dela vai ser eliminado de primeira nessa entrevista, porque não existe. Então, de novo, é o bom senso e a participação de cada um em cada instância. Eu acho que eu adoro esse termo bom senso, né? E seu significado. Eu acho que se todo mundo tivesse um pouco de bom senso para as coisas, não radicalizasse para lá ou para cá, a gente teria um mundo bem melhor de se viver. Falar nisso,
Você também criou um fã-clube, não se preocupe não, viu? Nem só de cancelamento você está vivendo. Muito obrigado, Várias beijos. pessoas, que bom, principalmente a lucidez, tô com ele e tal. Tá ótimo. Tá na hora do intervalo. Nem tudo está perdido, André. Olha, pra gente ir na redação, temos informações do trânsito no ponto. As meninas vão informar como é que tá a situação agora na cidade. Mas antes eu vou chamar, vamos ver se Lila tá aí na linha, que ela vai mandar a pergunta dela para na volta do intervalo a gente seguir nossa conversa aqui. Oi, Lila, boa tarde. Boa tarde. A minha não é nem pergunta, é apenas um exemplo. Eu criei a minha filha, graças a Deus, só em Deus, e com o apoio da família. Mas hoje em dia, os jovens de hoje são prejudicados pelos próprios pais. Eles botam o carro na mão antes da hora, viagens para a Europa, para não sei para onde, sem ensinar eles a realidade da vida. A realidade da vida é aquela que você cria. Hoje eu posso, amanhã eu não posso. A minha filha estudou em colégio particular, foi para o governo, primeiro vestibular, passou para jornalismo, não quis, foi ser serviço social. E graças a Deus, hoje ela está formada, casada, foi embora para os Estados Unidos, mora 8 anos lá. E sou feliz. Ela soube o que é a realidade da vida. Que maravilha, tá vendo? É isso mesmo. Comentário dela. Vamos lá, agora a gente não tem jeito. A gente vai saber as informações lá na redação e depois intervalo. O trânsito na metrópole. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Metrópole Mais. Eu venho com as informações do trânsito atualizadas. A Avenida Luiz Viana Filho paralela está congestionada de praxe no sentido centro da passarela do Shopping Salvador ali até a altura da rodoviária. Agora falando na Avenida Antônio Carlos Magalhães, a ACM, ela apresenta congestionamento nos dois sentidos. No sentido Orla, a gente percebe lentidão no viaduto ali do Parque da Cidade até o Cidade Jardim, e no sentido centro, a lentidão é na altura do hiperposto até a entrada da ladeira da Cruz da Redenção. Já na Alameda das Espatódias, a lentidão é no sentido Iguatemi, da entrada da Rua do Timbó até a Faculdade Unifax. Saindo um pouco, dessa região, agora indo mais para a região do Rio Vermelho, a gente tem engarrafamento na Rua Padre Feijó, da reitoria da UFBA até o viaduto Centenário. A Avenida Anita Garibaldi também está congestionada, ali do Monumento Clériston Andrade até a entrada da Vasco da Gama, isso no sentido centro. Passando ali agora um pouco para o subúrbio, a Avenida Afrânio Peixoto, na Suburbana, está congestionada no sentido de quem chega ali pela calçada. A lentidão é devido às obras de requalificação. Hoje, a Trem Salvador informou que tiveram 2 acidentes com 2 pessoas feridas. Júlia Lordelo para o Metrópole Mais. Metrópole Mais. Nesta terça, às 7h, a gente tem um encontro marcado. É a estreia do novo programa da Rádio Metrópole. Vem que tem! Toda terça-feira você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no seu novo programa favorito de variedades. Vem que tem! A cada semana um convidado diferente para falar sobre esportes, negócios, política. Vem que tem com Aldo Benevides. Te espero toda terça-feira aqui na Rádio Metrópole às 19h. Vem que tem! Você conhece a Atitude Saúde? Deixa a gente se apresentar. Somos a operadora que pensa na saúde do trabalhador. Estamos entre as 5 maiores operadoras de saúde da Bahia. Temos a melhor rede clínica e hospitalar referenciada e com cobertura fora do estado. Peça ao seu RH para entrar em contato com a gente e conheça o que há de melhor em plano de saúde na Bahia. Acesse planoatitudesaude.com.br ou ligue 3032 4900. Vem ser Atitude! Cuidar da saúde dos colaboradores é fundamental para a sua empresa. Na Promédica, você encontra operadores de planos de saúde empresariais com mais de 50 anos de história. Oferecemos estrutura própria, com 4 hospitais, 8 centros médicos e laboratórios Data Lab, além de rede credenciada. Toda a administração é localizada em Salvador, ao seu lado. Ligue 3271-9200. Promédica,
muito mais saúde. ANS 326861. Essa é uma dica valiosa. Clínica Ibis para você. Olhe com mais cuidado para o seu corpo. Todo sintoma é um sinal de alerta, como uma vermelhidão, uma coceira ou apenas uma dorzinha. Existem muitas doenças autoimunes e elas podem se manifestar com sintomas muito comuns. Por isso, é importante prestar atenção aos sinais. Doenças autoimunes têm tratamento. Ligue 3012-3755 e agende uma consulta. Clínica Ibis, cuidando do que realmente importa. Diagnóstico e tratamento de doenças é ato médico. Procedimento invasivo é ato médico. Direção técnica de clínicas médicas e hospitais também é ato médico. Defender os direitos do médico para que ele exerça suas atividades com independência em benefício da sociedade é uma das funções do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia. Não coloque sua vida em risco. Acesse cremeb.org.br e denuncie. Nossos sonhos não perdem a força mesmo diante dos desafios. Temos mais de 20 anos de experiência em reprodução assistida e a nossa unidade está mais moderna e acolhedora do que nunca. Contamos com uma equipe multidisciplinar, laboratório completo e profissionais altamente qualificados prontos para oferecer o melhor atendimento. Acesse senafert.com.br e agende sua consulta. Senafert, onde os sonhos nascem. Responsável técnica, doutora Jéssica Araújo Viana, CRM 11.978. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia. Especialistas em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea, cirurgia refrativa. Aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia para você e sua família. Unidades na Avenida Tancredo Neves, edifício Salvador Prime, Torre Work, 3º andar, e Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business and Flat, 1º andar, Iguatemi. Telefone 2203-4444. Muito mais informação. Metrópole Mais. 4h36, de volta com o Metrópole Mais, para o nosso último e curto bloco, para seguir nosso papo aqui, reforçar para vocês, estamos com Marta Luzbel, que é fundadora da comunidade Bengalas, Tamela Lemos, fisioterapeuta, e também André Gordilho, médico psiquiatra, aí a gente fala sobre a longevidade, seremos um país de idosos, e como que a gente está se preparando para isso? Muita discussão aqui. Eu vou, inclusive, trazer nesse retorno um contraponto. A gente fez aí menção ao depoimento de Soares, né? E falamos de plano de saúde, de aspectos, inclusive, de como a gente utiliza, né, esse instrumento. Aqui tem o Washington, ele diz boa tarde a todos. O dia que a população entender que cuidar da saúde com exercício físico, boa alimentação é um investimento, assim os planos de saúde vão ter que baixar os preços dos planos, porque não vai haver mais tanto idoso com problemas de saúde para usar os planos. Será que é isso? Como é? Se cada um cuidar de si, pensando que atividade física, boa alimentação é um investimento para si, vai reduzir o uso dos planos de saúde, eles vão ter que reduzir, talvez? Será que... Acho que nessa lógica essa equação vai assim? Eu acho que não vai muito, não. Eu acho que você atrasa, né? Você termina usando menos, mas chega uma hora que vai precisar usar. Né? Chega uma hora que você vai precisar usar. A questão é você pagar a sua vida inteira o plano de saúde, na hora que você precisar usar, o plano não lhe dá o retorno. Né? Quando você mais precisa, certamente. Exato. E tem gente que advoga, assim, em vez de pagar o plano de saúde, você vai depositando todo mês. Só que tem que ter uma educação enorme financeira você fazer isso, né? Então eu não sugiro isso para ninguém, pelo menos por enquanto. Mas você ter ainda um bom plano de saúde faz muita diferença. E o pior é que os planos estão aumentando. Você vai nas clínicas, não tá mais lugar nenhum. Você tá, Cassi não atende mais. Sul América não atende mais. Eu fico, gente... Né? E o médico não quer atender também, aí vai, Sim, não sei o quê. Até porque o retorno, né? Eu vejo isso na é... fisioterapia. O valor que a gente recebe no atendimento de fisioterapia é absurdo. Mas vai botar um grampo, um parafuso, aí eles pagam uma fortuna pelo parafuso. Mas pelo profissional, né, que é quem faz, aí não pela prevenção, não né? Paga. Assim, quanto mais a gente Exato. prevenir, né, a Também. doença, melhor. Exato.
Tem que chegar mais perto do microfone. Zé Silva voltou e voltou com toda a mímica que ele faz para a gente tentar se entender. Bom, consegui, hoje já foi bem. Sobre o comentário de Mário, infelizmente hoje os pais não podem levar seus filhos para conhecerem os bairros que ele citou. E é verdade, que a gente falou lá no comecinho do primeiro bloco, que está ligado à questão de os idosos não saírem, nem os jovens, nem ninguém, porque falta segurança. Então é difícil até para educar. Ai, tossi. Perdões. Não, foi tosse essa, não foi nem... Engasguei aqui, acho que bebi água. Não é fácil. Não é fácil, mas também não é, assim, impossível, né? Eu me lembro, minha filha, hoje ela está com 24 anos, mas quando ela era pequena, eu levava ela para fazer turismo também em Salvador, para contar a nossa história. E eu subi o elevador Lacerda, eu desci na época o plano inclinado, né? Eu caminhava com ela por alguns lugares e as mães das coleguinhas delas me achavam louca. Na época eu escrevi até um artigo sobre isso, porque todas diziam que não tinham o que fazer em Salvador. Eu falava, como não? Né? É claro que a gente se expõe um pouco quando faz isso, mas tem outras formas também, né? Eu acho que um diálogo também ajuda bastante nesse sentido. E, às vezes, também, esse público, a gente tem pessoas que trabalham para nós, né? Quem está numa posição mais privilegiada, eu, por exemplo, tenho uma cozinheira que está comigo aí há mais de 20 anos. Como é que essa pessoa é tratada, né? O quanto a gente ajuda essa pessoa, o quanto a gente partilha da história dela. Eu acho que também envolver os filhos nisso ajuda a aproximar dessa realidade. Então, por exemplo, a nossa cozinheira já teve problema de desabamento, de encosta na casa dela, a gente ajudou a recuperar, depois ela teve que deixar a casa dela, porque a região foi dominada pelo tráfico, para ir para uma casa alugada. Então, assim, o tempo todo os filhos estavam participando dessas situações e acolhendo essa pessoa, tratar bem, tratar como se fosse da família, estar junto quando tem necessidades. Eu acho que são outras formas, né? Não pode virar desculpa. Não. Tem uma pergunta aqui, eu estava vendo aqui também, a gente falou de palavras e brinquei com o André, queria ser cancelado, mas depois que um fã-clube, que o mais importante no intervalo a gente conversou é você não ser hipócrita, é você fazer aquilo realmente de verdade, independentemente da palavra que use. Claro, você tem que algumas coisas foram adaptadas, vocês vão perdendo por várias razões. Ela caduca sozinha, no meu entender. Mas tem aqui nosso ouvinte, eles escrevo sempre longo, mas por favor, leia a pergunta aí. Ele fala, uma das convidadas mencionou que sofreu preconceito por entrar na faculdade mais tarde, Marta Luz, porque está aqui. Ela não utilizou a palavra velha, mas sim etarismo, um termo que se refere à discriminação baseada na idade. Hoje em dia também é comum utilizarmos expressões como instituição de longa permanência, lar de idosos, casa de repouso ou residencial sênior, para nos referirmos aos locais onde idosos residem, a maioria das vezes deixados por seus filhos e netos. No entanto, será que a mudança da nomenclatura de asilo para esses novos termos realmente torna a experiência mais positiva para os idosos que vivem nesses locais? É Luciana que faz a pergunta. Não, tenho o maior prazer de responder. Eu até recomendo um livro chamado Mortais, que é um livro que conta a história dessas instituições. Eu usei o nome correto, até porque eu estou formando em psicologia. Se eu não usar o nome correto, vão me negar o meu CRP. Mas você tem razão, né? Os antigos asilos, é porque da forma como eles eram, antigamente eles não eram nada saudáveis. Hoje já existem, por exemplo, na Europa, a cultura é ir sim para uma casa dessas, e tem casas maravilhosas onde pessoas idosas convivem, né, jogam, se divertem. Então, aqui na Bahia, há pouco tempo, o Correio da Bahia fez uma matéria muito bacana, está no Instagram do Correio, você pode buscar sobre as instituições que estão surgindo aqui, os novos lares de idosos, não importa o nome. Tem idoso que, e nessa matéria contava isso, que ele fugiu da casa dos filhos para a instituição, ou a casa, né? Porque na casa dos filhos, os filhos trabalhavam o dia todo e não tinham como dar atenção a ele. E nessa instituição, os velhinhos estavam lá jogando dominó, jogando baralho, era muito mais divertido. Então, acho que não é questão de largar, abandonar. A gente precisa virar essa página também,
né? Acabar com esse preconceito, porque é um preconceito. Eu acho que abandonar é uma coisa. Agora, a pessoa que, em comum acordo, vai para um lugar desse, e esse lugar é decente, temos poucos, concordo, né? E os filhos continuam dando atenção. Qual é a diferença de visitar? Eu trabalho bastante. Vou visitar meus pais no final de semana, vou de noite. Qual seria a diferença de ir numa casa dessas ou ir na casa deles, né? Se meu tempo está corrido. Na casa deles, graças a Deus, eles têm a casa, tem um ao outro e enfim, tá tranquilo. Mas se não fosse assim, eu também não teria preconceito de analisar. Agora, eu nunca forçaria, né? Eu acho que, de novo, se a pessoa é lúcida e orientada e a gente pode conversar e tomar decisão juntos, por que não? Acho que a gente vai passar por um processo de mudança com relação a isso. E uma coisa bem legal que está acontecendo agora são amigos que estão se juntando para viver em comunidades. Eu tenho um grupo de amigos que já fala disso, da gente comprar um terreno, né, em algum lugar. A gente pensou até em São Gonçalo, né, no futuro, né, construir assim, as casinhas em uma área em comum. Então vão surgindo novas formas, que não é aquela forma de um lugar horroroso onde você abandona o idoso lá e nunca mais aparece. Isso existe? Existe. Mas não é disso que a gente está falando. Não adianta só mudar o nome se o lugar não melhora, né? Então, assim, eu prefiro morar no asilo padrão 5 estrelas do que numa casa de idosos, um lar... A mudança do nome tem que vir acompanhada... De pau-a-pique e sapê, né? O Abrigo do Salvador mesmo, a mudança do ambiente, que faz parte da rede do Jardim da Saudade, já esteve aqui, já conversou com a gente. E eu já tive lá. É realmente um abrigo muito bacana, com tratamento muito bom. E que muita gente acha, é só para muito caro, que é esse recorte da população da gente. Que não. Tem público, tem muito baratinho, eles equilibram, eles meio que mantêm vindo do próprio Jardim da Saudade. É uma coisa muito interessante, vocês deviam procurar. Assim, quem tem interesse, é bem viável para qualquer um. Eu tô falando para qualquer um mesmo. E eu, assim, dentro da comunidade, tem muita fila. Gente... fila para entrar, né? E dentro da comunidade que a gente ouve, praticamente a comunidade bengalas todas são filhos que cuidam dos seus pais idosos. Mas, assim, muita gente me procura, né? Que eu acabei vindo numa referência e conversa. E tem situações assim, às vezes você tem uma pessoa num estado avançado de alguma doença que você não tem a menor estrutura para cuidar. E tem um lugar, tem uma situação mesmo que eu soube, né, que eu acompanhei, que a pessoa estava se acabando para cuidar da mãe, que já tinha um Alzheimer avançado, e quando ela teve a coragem de colocar num lugar que é simples, mas é amoroso, é cuidadoso, e que tem lá uma enfermeira em tempo integral, tem lá convênio com a ambulância, qualquer problema, vai, retira e leva para o hospital, que dá notícia ao filho, que tem portas abertas 24 horas, você não precisa avisar que vai, você pode chegar a qualquer momento para ver essa pessoa. Por que não? Né? Melhorou a qualidade de vida dessa mãe, melhorou a qualidade de vida dessa filha e está tudo certo. Então, eu acho que realmente não é a questão de nomenclatura, mas a questão de que instituições são essas e, de novo, a gente brigar para termos mais delas disponíveis. Eu acho que tem um outro aspecto nisso também. Então, ela deve perceber bem... que visita os lares, né? O idoso ele pode ser abandonado dentro da própria casa dele ou dentro de um ambiente que tecnicamente ele não está sozinho, mas ele vive em abandono pela própria família estando no mesmo ambiente. Então eu acho que tem esse aspecto e deve ser muito perceptível, inclusive na personalidade, no que esse idoso faz. Na forma de reação, né, de tudo. E como eu falei lá atrás, lá na frente no outro bloco, que existe já casas, né, que não é não é um asilo, como é que você falou agora? Não é uma instituição de longa permanência. Isso. De idosos. Mas ele é diário. Você pode ficar de 7 da manhã às 7 da noite. Aí a família, você vai lá, o idoso passa o dia, se diverte, compartilha de vários momentos e ao final da noite, né, quando a família, os filhos já estão em casa, eles retornam para sua casa. Então, já é uma forma que eu achei bem interessante, porque não sei o preço, não sei nada, mas deve ser mais em conta, não faço ideia. Mas também, às vezes, o idoso não quer sair do lar, né, de dormir na sua casa. Tem essa questão também do apego. Tem muito idoso que tem um apego. Eu digo pra minha tia, se minha irmã viajar,
minha tia jamais sai da casa dela para vir pra minha casa. Eu tenho que ir pra casa dela. Que é o lugar seguro, é a segurança dele, né? Então, tem muito essa questão. Então, tá crescendo essa questão também desses lares. Eu acho que eu já vi 2 aqui em Salvador, que você pode passar o dia e ter atividades extras, sabe? E muitas vezes esses lares, além do abandono do filho no próprio lado idoso, tem também a própria questão da segurança do lar, que às vezes ali você não está com um profissional que é capacitado, Exato. O lar não é adequado, tanto que nos podcasts da comunidade Bengalas a gente busca entrevistar profissionais que falem sobre isso. Por exemplo, eu trouxe 2 pessoas para falar de ambiente, uma arquiteta para falar de segurança mesmo, segurança, o que é que pode ter, o que é que não pode ter, o que é que põe em risco. E uma outra pessoa que sempre vem aqui na metrópole também, que é aqui de Carmel, para falar de criar uma ambiência favorável, né? O que é que estimula a partir do que você precisa para aquele idoso. Vai ter idoso que vai precisar estimular a energia dele, idoso que vai precisar acalmar a energia dele. Então, assim, são coisas que às vezes a gente não cuida por ignorância. E que, muitas vezes, estando na mão de um bom profissional, né, numa instituição, ou quem pode, assegurando isso dentro da sua própria casa, vai dar muito mais conforto e segurança a esse idoso, né? Companhia para ele. Você falou também você falou do sentir só, de estar sozinho, de largar, é a solidão. A gente tocar isso também, que acho que é importante. Porque grande parte dos idosos se sente só. E isso, às vezes, assim, na depressão do idoso, a solidão é uma coisa que tem que ser muito observada também. E às vezes a pessoa está cercada de gente se sentindo só, porque a solidão é um sentimento subjetivo. Então, mesmo estando às voltas, assim, abandonado na própria casa, aparentemente bem cuidado, ele se sente só. Porque não tem... isso também, às vezes, depende também da personalidade da pessoa. Tem pessoas que são mais sensíveis, outras pessoas gostam de ficar mais sozinhos e sentem menos, mas a coisa do sentimento de solidão é ter essa sensibilidade, perceber que mesmo idoso, às vezes, você estando ali, mas como você não dá atenção, como você também não para conversar, porque você, sei lá, tá trabalhando em home office ali, nem olha pra cara durante o dia inteiro, então ele tá aparentemente só mesmo, sozinho, né? Apesar de você estar ali do lado, mas eu tô aqui do lado, num quarto de distância, sim, mas... Né, está um quarto de mas distância, não é o suficiente para ele, mas não né? é o suficiente para ele, né? Não é o suficiente para a pessoa, ele tem que adaptar de acordo com a necessidade de cada um. Tem Isa aqui falando, Cris, o problema é a família que abandona o idoso, mesmo em lares particulares. Nunca mais vai visitar, esse é o nunca problema, mais dá notícia, acha que já fez a função de... Tem alguém tomando conta e esqueci. E hoje, assim, uma preocupação que eu tenho, uma coisa que tem me chamado a atenção na psicologia, essas psicologias de Instagram, né? Então, sim, do tipo, agora mesmo saiu no Instagram da BBC uma matéria sobre as relações tóxicas. Então, assim, meus pais têm uma relação tóxica, são pais tóxicos, então corta a relação porque eu tenho que me preservar. Então, até que ponto isso, né? É o caminho, a gente vai para uma radicalização proposto. Isso aqui nem pode, isso é uma matéria que fala do exterior, aqui nem pode, porque aqui o Estatuto do Idoso considera isso um abandono e o filho é responsável, né, oficialmente. E às vezes é difícil, porque realmente esse filho não foi bem tratado e agora ele tem que cuidar dos pais, abrem-se feridas muito profundas. É uma discussão longa, mas assim, tem várias nuances dentro dessas relações. Quando a gente pensa na família perfeita, uma família amorosa, funcional, né, vai ser natural que a pessoa cuide desses pais. Também entender que situação essa pessoa tá vivendo, quais são as questões dela. Outro dia eu ouvi um depoimento de uma pessoa que falou assim, eu perdi meu marido, porque eu estava cuidando muito da minha mãe, e só tinha eu para cuidar. Depois eu perdi minha casa, porque eu separei do meu marido o apartamento, a gente precisou vender e dividir o dinheiro, né? E depois eu perdi o meu trabalho. Então, assim, se essa pessoa bota a mãe numa instituição, a gente vai condenar ela? Quantas perdas ela teve, né? E a vida dela? Então, nem é ir radicalmente para um lado, do tipo, meus pais foram tóxicos e eu nunca mais quero conta com eles, nem ir para o outro, eu abandono minha vida completamente para cuidar desses pais. Onde é que está esse meio termo? Por isso que a terapia, a psicoterapia, né? E eu, dentro da psicologia, estou muito interessada em caminhar por esses aspectos dessas relações
nessa faixa de idade, né, dos filhos de pais idosos, que não era a minha intenção, mas veio por conta do Bengalas, porque tem muita coisa aí para ser trabalhada. E a psicoterapia pode ajudar muito. E aí eu queria até dar uma dica. Se você está aí já pensando, Marta, mas terapia é caro, é para poucos. Todas as faculdades de psicologia daqui de Salvador têm clínica escola, com atendimento gratuito, professores supervisionando, trabalho muito bonito, pode procurar, porque você vai ter atendimento gratuito. E só complementando, assim, essa coisa do abandono, etc. E na saúde mental, na psiquiatria, isso às vezes acontece também, porque agora com o envelhecimento populacional, os doentes mentais envelhecem. As doenças mentais próprias da terceira idade, né, elas tendem a aumentar também. E, né, eu dirijo a Bom Ver, que é uma instituição psiquiátrica, mas já trabalhei em todas, basicamente quase todas as clínicas psiquiátricas daqui de Salvador. E, assim, às vezes você pega famílias completamente estressadas, cansadas, etc., e que às vezes querem abandonar o paciente, né, na instituição psiquiátrica. Você tem que brigar com a família, brigar entre aspas, né, ou seja, que essa família leve de volta aquele paciente para casa quando já está estável, e às vezes a família não quer e o plano de saúde acha ruim do hospital, e a gente tem que conversar com o plano de saúde para tentar intervir junto os serviços sociais, para entrar em contato com a família, para trazer a família para perto. E isso acontece, isso é o mundo real, né? E assim, às vezes você ser criado por uma pessoa com doença mental, a depender da doença mental, aquilo gera laços familiares e muito, né, complicados, e às vezes os filhos entram nessa, né, de não querer mais saber, de não ter mais paciência, de não ter mais saco, de querer abandonar, e isso é muito complicado, e é a realidade que às vezes acontece no mundo, e que a gente precisa lidar com isso como profissional de saúde, né? Juntar a psiquiatria com a psicologia, com o serviço social, enfim, com as outras áreas para poder... Com todo mundo, com jornalismo, para a gente... Com jornalismo, às vezes com o próprio serviço judiciário, com o Ministério Público, que às vezes você tem que denunciar. Sim. Olha, eu queria falar mais, pessoas, mas a Silva olhou para mim 3 vezes, eu fingi que não estava vendo, mas ele voltou agora com a corda inteira. Eu quero agradecer demais, né, Stephanie? Uma tarde incrível. A gente não levantou aqui. Foi o verdadeiro cárcere privado. Foi. Agradecer demais, e é sempre importante, né, a gente trazer essas discussões, ampliar esse olhar. Afinal de contas, todos nós queremos chegar lá, queremos, né, ter um futuro lá quando virar aí a idade oficial. Eu vou ser vizinha de Marta. Nessa comunidade aí. Você já está projetando o seu futuro. Mas é real, o meu é real. Bom. Já tá ali. Né? Eu sempre disse, não quero dar trabalho a ninguém. Foi uma consciência anterior até de ter alguém que me desse trabalho. Mas vamos lá. André Gordilho. Agradecer demais. Acertei. Yes, muito obrigada. Foi incrível. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Desculpa aí, gente, do cancelamento. Né? Sou gente boa, tá? Desculpa aí. Ele é ótimo, gente. Mas ele é real, agradecer demais, tá? Eu vou defender o André porque ele é real. Isso que é o mais importante. Se for hipócrita, não vai rolar. Marta Luzbel, seja muito bem-vinda. Várias pessoas já entraram na comunidade Bengalas aqui, que bom. Seguindo. E quem quiser participar do grupo de acolhimento é só mandar um direct pelo próprio Instagram, que a gente aí convida. E estamos sempre assim abertos a acolher, porque às vezes a gente é julgado do outro lado, mas não é fácil não, viu, gente? Tá do outro lado não é fácil não. Ave Maria, Tamila Lemos, fisioterapeuta, trabalha com essa turma toda também de idosos. Muito obrigada, meninas. Com muita paciência, muito cuidado. Sou apaixonada, tenho os meus velhinhos, que eu digo que trabalhar com idoso para mim é ganhar vários avós e avós, que é realmente minha paixão, eu amo essa galera. A gente não pode nem respirar mais, viu, Stephanie? Pois é hora de dar tchau. Vem aí Jornal da Cidade. Lembrando que hoje é dia de sabatina. Hoje teremos Augusto Vasconcelos e Cláudio Tinoco. Então acompanhem. Vem aí logo depois do intervalo para vocês. A nossa programação segue amanhã de volta às 3h com Metrópole Mais. Tchau, tchau. Você ouviu Metrópole Mais, com Cristina Miranda e Stephanie Suerdick. De segunda a sexta, das 3 às 5 da tarde. Metrópole Mais. Metrópole Mais. Oferecimento Rita Lavinha Day Hospital.
com novas tecnologias. OCT tomografia de retina e nervótico. Clínica Odontológica Silvânia. Acesse novaclin.med.br.